Olá, aqui é o professor Antônio Lira. Seja muito bem-vindo à Semana do Livro do Apocalipse. E nesta Semana do Apocalipse, você vai conhecer o método judaico de interpretação, o método que torna possível qualquer pessoa interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas. E nesse vídeo, você vai conhecer as duas maiores barreiras que impedem as pessoas de entender o livro do Apocalipse e o que você deve fazer para superar essas duas barreiras. Eu sei que deve soar bom demais para ser verdade alguém conseguir interpretar o livro do Apocalipse em poucas horas. Mas eu não estaria compartilhando o método se ele não tivesse funcionado tão bem com milhares de alunos em todo o Brasil e até mesmo fora dele. Por isso, antes de tudo, eu preciso que você assista a este testemunho. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cleiton Melo e eu falo aqui de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Eu tive acesso ao curso de escatologia do pastor Antônio de Lira e eu quero te dizer, meu amado, que antes de eu fazer esse curso, eu tinha um entendimento errado sobre escatologia, sobre o livro de Apocalipse, e entendia que era um livro que trazia notícias ruins para mim e achava também um livro difícil de se entender. Então eu não tinha tanto interesse de visitá-lo. Só que após fazer o curso do pastor Antônio de Lira, eu me lembro que em 2016 eu fiz esse curso, e meus amados, como mudou o meu entendimento sobre o livro de Apocalipse. Aqueles ensinamentos realmente me fizeram entender que o livro de Apocalipse ele é tão importante quanto os evangelhos, quanto os outros livros da Bíblia. E ele fala justamente do triunfo da igreja sobre o diabo e sobre o mal. Ele fala de mim e você, que fomos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, da nossa vitória, sabe? E fala também da perspectiva dessa nova vida que teremos com Cristo, né? Que de usufruir de tudo isso que Cristo já preparou para nós. Então, esse curso do pastor Antônio de Lira mudou totalmente a minha visão com relação ao livro de Apocalipse. E hoje eu entendo que aquele conteúdo que está ali em Apocalipse, ele está inserido em todos os livros da Bíblia. Então eu super recomendo esse curso, foi maravilhoso na minha vida. E hoje eu tenho um prazer em ler Apocalipse, porque eu sei do que fala, eu sei do que se trata. Você pode conferir mais alguns testemunhos de pessoas que puderam avançar no conhecimento bíblico rolando essa página para cima. Antes de eu te mostrar quais são as duas maiores barreiras que impedem as pessoas de entender o livro do Apocalipse, eu gostaria de te explicar como o método judaico foi desenvolvido. Se você chegou aqui nesse vídeo, é porque você tem o interesse de entender o livro do Apocalipse. E eu, assim como você, também tinha esse interesse, mas tive muita dificuldade em entender o livro a princípio. Era muito decepcionante para mim ter que pular as páginas do livro por não entender a maioria das passagens. Aqueles símbolos e figuras não faziam sentido para mim, e por não fazerem sentido, eu me sentia frustrado. E por mais que eu me esforçasse para tentar compreender o livro, menos ainda eu entendia. Eu não queria acreditar que o livro era indecifrável. Deus não iria deixar para nós algo que fosse impossível de entender. E mesmo não conseguindo entender, lá no fundo eu sabia que havia um caminho para interpretar o livro que eu não conhecia. E eu estava disposto a fazer o que fosse possível para descobrir que caminho era esse. Até que um dia eu tive a oportunidade de fazer um treinamento bíblico, cuja sede fica nos Estados Unidos, na cidade de Tulsa, no estado de Oklahoma. Neste centro de treinamento, eu pude aprender escatologia. Se você não sabe o que significa escatologia, a escatologia é a matéria que ensina sobre as profecias e os acontecimentos do fim dos tempos. Ela corresponde a 50% do conteúdo da sua Bíblia. Quem aprende escatologia passa a dominar a metade do conteúdo bíblico. Por outro lado, quem não aprende deixa de conhecer a metade das Escrituras. E o estudo do livro do Apocalipse é um dos assuntos dentro da matéria escatologia. Ao me formar nesse centro de treinamento bíblico, eu pude aumentar de forma significativa o meu conhecimento. E depois de me formar, eu fui fazer outras especializações para me tornar um melhor instrumento nas mãos de Deus.
Após anos de estudo e milhares de horas buscando o conhecimento, finalmente eu consegui entender o livro do Apocalipse. Além de me tornar professor da instituição que me formei, atualmente viajo pelo Brasil ensinando a matéria escatologia em seminários, convenções, simpósios, conferências e outros eventos. Durante alguns anos ensinando a matéria escatologia, eu acabei esbarrando em um problema. Eu percebi que os alunos tinham dificuldade de entender o livro do Apocalipse. E a razão do porquê não entendiam o livro era porque eles não tinham um conhecimento profundo das profecias. E para ter o conhecimento profundo das profecias, eles teriam que se expor a milhares de horas de estudo. E em sala de aula, nós não tínhamos todo esse tempo, pois o tempo era curto e o livro complexo demais para eles aprenderem em poucas horas. Eles iriam ter que gastar milhares de horas de estudo para poder compreender o livro em sua totalidade. Foi então que eu me vi diante de um desafio. Como transformar o conhecimento adquirido em milhares e milhares de horas de estudo em um método capaz de fazer com que os alunos não tivessem que gastar todo esse tempo de estudo? Foi aí que desenvolvi o método judaico de interpretação. Esse método faz com que o estudante consiga poupar milhares de horas de estudo. Suas técnicas e chaves interpretativas fornecem as condições necessárias para que qualquer pessoa interprete o livro do Apocalipse em poucas horas. Olá, meu nome é Emanuele Silva e vim aqui te falar um pouquinho sobre o curso avançado de escatologia do professor Antônio Lira. Esse curso realmente mudou a minha forma de relacionamento com a palavra de Deus. Aprendi que Deus vem se revelando através das dispensações. Aprendi 3 chaves bíblicas muito importantes para a interpretação da Bíblia, que a Bíblia foi escrita para 3 povos distintos, judeu, gentil e igreja. E saber disso modificou a minha forma de entendimento. Eu consigo me encontrar dentro dos textos bíblicos. Aprendi também que o livro de Apocalipse não é essa coisa tão difícil como as pessoas imaginam. Através desse curso, você vai conseguir interpretar o livro de Apocalipse. Ficará muito mais fácil. Eu decidi compartilhar o método com mais pessoas para poder ajudá-las a superar as dificuldades que meus alunos tiveram na interpretação do livro do Apocalipse. Antes de mostrar como o método funciona, eu gostaria de mostrar por que o jeito tradicional de se interpretar o livro e as profecias não funcionam. Existem muitos erros cometidos por aqueles que tentam interpretar o livro do Apocalipse e as profecias bíblicas. Eu estarei apresentando agora os 3 principais erros. Erro número 1, espiritualizar as passagens. Por ser o livro do Apocalipse um livro com muitos símbolos e figuras, as pessoas costumam interpretá-lo de forma alegórica, ou seja, as pessoas acabam espiritualizando as suas passagens de acordo com a sua imaginação. Fazendo assim, acabam cometendo o erro de não examinar a sua interpretação à luz da Bíblia e acabam tentando adaptar as Escrituras às suas interpretações, quando elas deveriam fazer o contrário. Elas deveriam submeter as suas afirmações à luz da Bíblia. Erro número 2, interpretar o livro do Apocalipse de fora para dentro. Esse problema é bastante comum, porque o livro do Apocalipse é um livro profético. E por ser ele um livro profético, ou seja, muita coisa ainda está para acontecer, as pessoas querem interpretá-lo de fora para dentro. Elas ficam à caça de fatos e acontecimentos do cotidiano para apontar o seu cumprimento no livro e em outras passagens proféticas. Ou seja, as pessoas observam, primeiramente, os acontecimentos recentes e fatos históricos e tentam adaptar aos textos do livro. Um exemplo típico disso é o apontamento do anticristo. As pessoas vivem apontando quem é o anticristo. Várias pessoas já fizeram parte desta longa lista: Hitler, Bush, Obama, Trump, Macron, entre outros. A regra de ouro da interpretação bíblica é: no tocante à interpretação dos textos proféticos, os acontecimentos recentes e fatos históricos podem até falar, desde que a Bíblia fale primeiro. Primeiro temos que buscar todas as respostas dentro das Escrituras e depois vamos a fatos recentes e fontes históricas, sempre submetendo essas duas últimas
a primeira e não o oposto. Guarde essa frase: a Bíblia interpreta ela mesma. A interpretação deve ser de dentro para fora. Primeiro a Bíblia, depois outras fontes. Erro número 3. Não saber a diferença entre sinais dos tempos e sinais da vinda. Não saber a diferença entre sinais dos tempos e sinais da vinda é um erro fatal. E por não saberem a diferença, ficam apontando tudo quanto é acontecimento e fatos recentes como o cumprimento das profecias. Se você tem cometido algum desses erros, eu sugiro que você reavalie a sua interpretação, pois ela não te trará nenhum progresso interpretativo. Agora que você já sabe como não se deve interpretar as profecias, deixa eu te mostrar as duas grandes barreiras que impedem as pessoas de entenderem o livro do Apocalipse. A grande maioria das pessoas não percebem que o livro do Apocalipse é o último livro da Bíblia. E por ser o último livro da Bíblia, de uma série de 66 livros, seria um erro querer entendê-lo sem ter o conhecimento prévio do que aconteceu antes, nos outros 65 livros. É como querer entender um filme de 3 horas assistindo os últimos 5 minutos. Fica impossível entender um filme de 3 horas assistindo apenas os 5 minutos finais, porque para entender uma história é necessário tomar conhecimento de todo o contexto. Esse é um dos problemas do porquê a maioria das pessoas não entendem o livro do Apocalipse. Querem compreender o livro lendo apenas ele, quando na verdade ele é o desfecho de um conjunto de 66 livros. Sendo o livro do Apocalipse o desfecho de tudo, a maioria dos símbolos e figuras existentes nele já foram apresentados antes, em figuras, símbolos, expressões e ideias equivalentes nos outros 65 livros. Portanto, existe todo um contexto geral a se considerar. Talvez você agora deva estar se perguntando: então, para eu entender o livro do Apocalipse, eu vou precisar conhecer toda a Bíblia? Eu vou precisar conhecer os outros 65 livros? Eu vou ter que gastar milhares de horas de estudo? Era exatamente isso que você precisaria fazer se não houvesse o método judaico de interpretação. O método judaico de interpretação irá te mostrar como rastrear a sua Bíblia para encontrar todos os símbolos, figuras, expressões, ideias equivalentes e todas as profecias que se cumprem no livro. E se você não quiser ter o trabalho de procurar tudo o que se cumpre no livro, o método judaico já tem catalogado todas as passagens proféticas, figuras e símbolos que aparecem no livro do Apocalipse. Todo esse conhecimento estão distribuídos em 2 catálogos. O primeiro catálogo é o catálogo de símbolos, figuras, expressões e ideias equivalentes. Nesse catálogo estão contidos o significado de todos os símbolos e figuras contidos no livro, além do apontamento de todas as ideias equivalentes e expressões proféticas. O segundo catálogo é o catálogo de localização profética. Este catálogo possui todas as profecias que se cumprem no livro. Ou seja, já foi feito todo o rastreamento profético nos outros 65 livros e foram catalogadas todas as profecias que têm o seu cumprimento no livro. Todos os 2 catálogos possuem uma ordem sequencial, versículo por versículo, que vai do capítulo 1 do livro ao capítulo 22, tornando a consulta rápida e prática. Definitivamente, esses 2 catálogos irão poupar milhares de horas de estudo para o intérprete do livro. Você deve estar se perguntando agora: como eu vou ter certeza que os apontamentos dos catálogos estão corretos? O método judaico usa a própria Bíblia para interpretar ela mesma. Isso torna a interpretação segura e precisa, pois toda a interpretação está dentro de um contexto bíblico verificável. Ou seja, você vai ter condições de verificar na sua própria Bíblia a veracidade das informações contidas nos catálogos. A falta do conhecimento prévio do que ocorre nos outros 65 livros da Bíblia não é a única barreira do porquê as pessoas não entendem o livro do Apocalipse. Uma outra barreira é a visão bíblica das profecias. Não ter uma visão judaica torna impossível interpretar o livro.
Sabemos que a Bíblia é um livro universal e ela foi escrita para alcançar todos os homens de todas as línguas e nacionalidades. Seu conteúdo foi produzido para alcançar todos os homens de uma forma geral. Mas a Bíblia foi escrita por judeus e debaixo de uma cultura judaica. E foi escrita para os judeus principalmente. Observe, a Bíblia foi escrita por cerca de 40 autores diferentes em um espaço de 1500 anos mais ou menos. Destes autores, apenas um não era judeu. Lucas, o médico amado, era grego. Ou seja, 99% dos seus autores eram judeus. Portanto, seu conteúdo foi escrito em sua maioria para os judeus e debaixo de uma mentalidade judaica. Para você ter uma ideia de como a Bíblia foi escrita, principalmente para os judeus e debaixo de uma mentalidade judaica, segundo o teólogo escocês William Barclay, um dos maiores teólogos do nosso tempo, o livro do Apocalipse possui 245 citações ou alusões ao Antigo Testamento. O autor escreve em grego, mas pensa como judeu. Segundo William Barclay, 20 dos 39 livros do Antigo Testamento são citados no livro do Apocalipse. Entre eles, Ezequiel, Daniel, Êxodo, Levítico, Isaías, Salmos, Jeremias, 1 Crônicas, Sofonias, Joel, Zacarias, entre outros. Ou seja, o autor do Apocalipse faz uso de mais da metade dos livros do Antigo Testamento. Portanto, o livro do Apocalipse é bastante judaico. Como entender esse livro se não for sob uma ótica judaica? Portanto, para poder entender o Apocalipse, vai ser preciso pensar profeticamente como judeu. E pensar profeticamente como judeu não é converter-se ao judaísmo. O método judaico permite o estudante de escatologia interpretar o livro do Apocalipse, tendo a visão judaica das profecias, sem comprometer a visão de igreja e sem prejuízo para a doutrina neotestamentária. O que vamos fazer é passar a visão original daqueles que escreveram a Bíblia, sem comprometer a sua identidade como igreja. Fazemos isso através de 3 chaves interpretativas. A primeira chave é a chave dos 3 povos de representação bíblica. A segunda é a chave judaica das eras. A terceira chave é a chave da prioridade profética. Essas 3 chaves vão te fornecer a visão judaica necessária para tornar possível a interpretação do livro. No nosso próximo vídeo da Semana do Apocalipse, eu estarei te mostrando como cada uma dessas chaves funciona. Você vai conferir toda a mecânica por trás do método e por que essas ferramentas e chaves tornam possível a interpretação do livro do Apocalipse em poucas horas. Também, no próximo vídeo, você vai conhecer o raio-x do livro do Apocalipse, o exame que torna possível interpretar 60% do livro. Você vai ver por si mesmo o quanto é fácil interpretar o livro se você possui as chaves e as técnicas certas. Como o nosso tempo está acabando, eu gostaria que você deixasse seu comentário logo abaixo. Gostaria que você deixasse a sua opinião sobre esse primeiro vídeo da Semana do Apocalipse. Também quero sugerir a você que compartilhe o que você aprendeu aqui hoje com o máximo de pessoas que você conseguir e que você assine o meu canal no YouTube, PR Antônio Lira. Lá existem dezenas de vídeos sobre o assunto escatologia. Acesse o nosso site www.pastorantoniolira.com.br. Lá existem textos, áudios, vídeos e livros para você baixar gratuitamente. Se você tem alguma dúvida ou pergunta a fazer, interaja conosco. Olhe essa página para cima e deixe o seu comentário. Ele é muito importante para avaliarmos como você está recebendo o nosso conteúdo. Vamos criar uma comunidade de pessoas que dominam a escatologia e que entendem o livro do Apocalipse. Até o próximo vídeo.